E se eu te dissesse que Deus teve medo da humanidade? Isso mesmo. Existe um momento na Bíblia onde o próprio Criador reconhece que os humanos se tornaram tão poderosos que nada seria impossível para eles. E essa história aconteceu em Babel. Mas o que realmente aconteceu naquela torre? Por que Deus interviu de forma tão drástica? E qual o verdadeiro segredo que essa história esconde sobre o potencial humano? A Torre de Babel não é apenas sobre línguas confundidas. É sobre ambição, unidade, poder e o momento em que a humanidade quase ultrapassou seus limites. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua percepção sobre esse relato bíblico. Estamos em aproximadamente 2200 a.C., cerca de 100 anos após o grande dilúvio. Noé e seus filhos já haviam repovoado a terra. Mas algo extraordinário estava acontecendo. Pela primeira vez desde a criação, toda a humanidade falava um único idioma, compartilhava uma única cultura e tinha uma única visão. Não havia barreiras linguísticas, não havia mal-entendidos culturais. A comunicação era perfeita, e isso os tornou incrivelmente poderosos. Naquele tempo, as planícies de Sinear, na Mesopotâmia, tornaram-se o centro do mundo conhecido. Ali, entre os rios Tigre e Eufrates, uma civilização começou a florescer de forma impressionante. E foi exatamente nesse lugar que tudo mudou. Após o dilúvio, Deus havia dado uma ordem clara à humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Notem bem essas palavras. Enchei a terra. Não fiquem todos juntos num só lugar. A ordem divina era espalhar-se, diversificar-se, povoar todo o planeta. Mas os descendentes de Noé tinham outros planos. Liderados por um homem chamado Nimrod, descrito na Bíblia como poderoso caçador diante do Senhor, eles decidiram permanecer unidos. Nimrod não era apenas um caçador de animais. Historiadores antigos sugerem que ele era um caçador de homens, um conquistador, um líder carismático que reuniu as pessoas sob seu comando. E aqui está um detalhe fascinante que poucos percebem. A decisão de construir a torre não era apenas arquitetônica, era política, era religiosa, era uma declaração de independência. Os construtores de Babel estavam dizendo: não precisamos de Deus. Não vamos nos espalhar como ele ordenou. Vamos construir nossa própria reputação, nosso próprio nome, nosso próprio caminho até os céus. A planície de Sinear era perfeita para seus planos. Solo fértil, recursos abundantes e principalmente ausência de pedras. Isso os forçou a inovar. Desenvolveram tijolos cozidos e betume como argamassa. Essa tecnologia era revolucionária para a época, mostrando o incrível avanço técnico que haviam alcançado. Agora visualize a cena. Milhares de pessoas trabalhando em perfeita sincronia. Não havia confusão, não havia erros de comunicação. Quando um supervisor ordenava: tragam mais tijolos para o nível 40, todos entendiam exatamente o que fazer. A eficiência era absoluta. Os zigurates mesopotâmicos que arqueólogos descobriram nos dão pistas sobre como era essa torre. Estruturas em degraus, cada nível menor que o anterior, formando uma pirâmide escalonada que subia aos céus. Alguns estudiosos estimam que a Torre de Babel poderia ter alcançado entre 90 e 100 metros de altura, uma estrutura colossal para aquela época. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Eles não estavam apenas construindo um edifício. Estavam construindo um monumento à própria humanidade. Um símbolo de que podiam alcançar o divino por seus próprios esforços. Era um templo, sim, mas não para adorar a Deus. Era para adorar a si mesmos. O topo da torre, segundo o texto bíblico, deveria alcançar os céus. Isso não significa necessariamente que quisessem chegar fisicamente ao céu.
em termos babilônicos, significava criar um portal, uma conexão entre o terreno e o divino, controlada por eles mesmos. E você, o que acha? Essa ambição era genialidade humana ou rebelião contra o divino? Deixe sua opinião nos comentários. E se está gostando, deixe seu like para continuarmos revelando esses segredos bíblicos. Aqui chegamos ao ponto crucial, ao momento que muda tudo. Gênesis 11:6 registra algo absolutamente extraordinário. Deus diz: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer." Você captou a gravidade dessas palavras? O próprio Deus reconhece que a humanidade unida, falando uma só língua, com um só propósito, é capaz de qualquer coisa. Não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso não é uma punição caprichosa, é o reconhecimento de um poder real. Pense nas implicações. Se a humanidade antiga, com tecnologia primitiva, já havia alcançado esse nível de capacidade, o que não fariam se continuassem unidos? Lembre-se, essas pessoas viviam centenas de anos. Imagine o conhecimento acumulado, a sabedoria, a experiência técnica de viver 500, 600, 800 anos. Agora considere isto. Talvez a questão não fosse apenas a torre física. Talvez o problema fosse o que viria depois dela. Se conseguissem isso, o que mais tentariam? Desafiar a própria ordem divina? Reescrever as leis da criação? Tornar-se deuses? A Bíblia nos mostra que o livre-arbítrio é sagrado, mas também que existem limites. Há uma linha entre o potencial humano e a soberania divina. E em Babel, essa linha estava prestes a ser cruzada. Então vem o momento decisivo. Deus desce para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esse detalhe é proposital. Deus desceu. Não porque ele precisasse descer fisicamente para ver, mas para nos mostrar que estava prestando atenção pessoal, que isso era importante o suficiente para uma intervenção direta. E a estratégia divina é absolutamente brilhante. Deus não destrói a torre com fogo do céu. Não envia um dilúvio, não mata ninguém. A intervenção é cirúrgica e elegante, ele simplesmente confunde as línguas. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Imagine a cena. Você está trabalhando ao lado do seu companheiro de anos, de décadas talvez. Vocês sempre se entenderam perfeitamente, e de repente, as palavras que saem da sua boca são incompreensíveis para ele. Você pede uma ferramenta e ele te olha confuso, ele te responde e você não faz ideia do que está dizendo. O caos foi instantâneo. A construção mais ambiciosa da humanidade parou não por falta de recursos, não por colapso estrutural, mas por algo muito mais simples. As pessoas não conseguiam mais se comunicar. Os grupos que ainda se entendiam começaram a se reunir, naturalmente formando tribos linguísticas. E assim, ironicamente, o que eles tentaram evitar aconteceu. Eles se espalharam pela terra. Mas há camadas nessa história que raramente são exploradas. Primeiro, o nome. Babel vem do hebraico Balal, que significa confundir. Mas os babilônios chamavam sua cidade de Babilu, que significa porta de Deus. Veja a ironia. O lugar que deveria ser a porta para o divino tornou-se o símbolo da confusão humana. Segundo segredo, a Torre de Babel não foi completamente destruída no relato bíblico. Ela foi abandonada, inacabada. Alguns estudiosos acreditam que as ruínas serviram de base para futuros zigurates babilônicos, incluindo o famoso Etemenanque, dedicado ao deus Marduk. Terceiro, e talvez mais perturbador, essa história nos revela algo profundo sobre a natureza humana. Nossa tendência natural é nos unir não sob Deus, mas sob nós mesmos. Construir torres, sejam físicas, tecnológicas, políticas ou filosóficas, que nos coloquem no centro, não Deus.
Olhe para a história humana. Cada império, cada grande civilização tentou, de certa forma, reconstruir Babel. Roma com seu panteão e domínio universal. Os conquistadores com seus impérios onde o sol nunca se põe. E hoje, com a globalização e a tecnologia, estamos mais conectados e unidos do que nunca desde Babel. A pergunta que fica é: estamos construindo nossa própria torre moderna? Essa questão é profunda. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso. E inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos bíblicos. As consequências da confusão de Babel foram muito além do abandono de uma construção. Esse momento único marca o nascimento da diversidade linguística humana. De uma única língua surgiram dezenas, centenas e, eventualmente, milhares de idiomas diferentes. Mas pense no custo. A perfeita comunicação foi perdida. Com ela, foi-se também a possibilidade de unidade completa baseada apenas no entendimento humano. Cada grupo linguístico desenvolveu sua própria cultura, suas próprias tradições, sua própria visão de mundo. A diversidade trouxe riqueza, mas também trouxe divisão. Antropologicamente, vemos os descendentes de Babel espalhando-se para todas as direções. Para o leste, formando as civilizações da Ásia. Para o sul, descendo pela África. Para o oeste, povoando a Europa. E, eventualmente, cruzando para as Américas. Cada grupo carregando suas próprias lendas sobre uma grande torre. Um tempo de unidade perdida. Uma catástrofe que os separou. É fascinante como culturas completamente desconectadas têm mitos similares sobre uma época dourada onde todos se entendiam, seguida de uma divisão catastrófica. Os sumérios, os gregos, povos indígenas das Américas, todos têm suas versões da história de Babel. Mas há outra consequência pouco discutida: a vulnerabilidade. Unidos, éramos poderosos demais. Divididos, nos tornamos conquistáveis, manipuláveis, mais fracos. Foi esse o objetivo divino: nos proteger de nosso próprio poder. Do ponto de vista teológico, Babel nos ensina verdades profundas sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Primeira lição: Deus leva a sério o livre-arbítrio humano. Ele poderia ter destruído todos em Babel, mas escolheu apenas interromper o projeto, preservando as vidas. Segunda lição: existe uma ordem divina no universo. Quando Deus disse, enchei a terra, não era uma sugestão, era um projeto. A diversidade não era um bug do sistema, era um recurso. Deus queria uma humanidade diversa, espalhada, adaptada a diferentes ambientes e culturas. Terceira lição: a unidade sem Deus não é verdadeira unidade. Em Babel, as pessoas estavam unidas, sim, mas unidas em rebelião, em orgulho, em autossuficiência. Era uma unidade tóxica que levaria à destruição. Às vezes, Deus precisa separar para depois reunir da maneira certa. E aqui está algo poderoso. Babel tem uma contrapartida no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles começam a falar em diferentes línguas. As pessoas de todas as nações ouvem a mensagem de Deus em seu próprio idioma. É a reversão de Babel. Em Babel, Deus confundiu as línguas para separar. Em Pentecostes, Deus usa as línguas para reunir. A diferença? Em Babel, a unidade era centrada no homem. Em Pentecostes, a unidade é centrada em Cristo. Agora vem a parte que mais incomoda. Como Babel se aplica hoje? Vivemos na era da globalização, onde a tecnologia está derrubando todas as barreiras de comunicação. Temos tradutores instantâneos, redes sociais globais, uma internet que conecta bilhões de pessoas. Estamos, de certa forma, reconstruindo Babel. Mas aqui está a questão: estamos cometendo o mesmo erro? Nossas torres modernas, arranha-céus que perfuram as nuvens,
Tecnologias que prometem nos tornar como deuses, inteligências artificiais que podem superar a capacidade humana, são construídas com humildade ou com orgulho. A ciência avançou a ponto de podermos editar genes, criar vida artificial, construir inteligências não humanas. Não há restrição para o que intentamos fazer, assim como em Babel. A pergunta é: estamos sábios o suficiente para lidar com esse poder ou precisamos de outra intervenção? Existe uma diferença crucial entre progresso e rebelião. Progresso reconhece seus limites e busca sabedoria. Rebelião rejeita qualquer limite e busca apenas poder. Os construtores de Babel queriam fazer um nome para si mesmos. E você está construindo para a glória de quem? No nível pessoal, cada um de nós constrói suas próprias torres, de sucesso, de reputação, de autossuficiência. E Deus ainda faz a mesma pergunta: essa torre é para te conectar comigo ou para te substituir por mim? Essas reflexões mexem com você? Então comente sua opinião e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Então, qual é o verdadeiro segredo da Torre de Babel? Não é sobre línguas, não é sobre arquitetura, não é nem mesmo sobre desobediência. O segredo é sobre identidade. Quem somos nós? Somos criaturas com potencial divino, feitos à imagem de Deus, capazes de coisas extraordinárias. Mas somos criaturas, não o Criador. Babel nos mostra o que acontece quando esquecemos essa distinção. Quando a criatura tenta ser o Criador, quando o limitado tenta ser infinito, quando o humano tenta ser Deus. E a resposta divina não é destruição, é redirecionamento, não é punição, é proteção. Porque veja bem, se aquela geração tivesse conseguido, se tivessem realmente alcançado o que buscavam, teria sido o fim da humanidade como Deus a projetou. Teríamos nos tornado algo diferente, algo que talvez não pudesse mais ser redimido. A história não termina em Babel. Termina em Pentecostes, onde Deus mostra que a verdadeira unidade é possível, mas apenas quando centralizada nele. A confusão de Babel será revertida, mas da maneira certa, no tempo certo, sob o reinado certo. Até lá, vivemos com nossas línguas diferentes, nossas culturas diversas, nossas torres inacabadas. E cada uma delas nos lembra: somos poderosos, sim. Somos capazes de coisas incríveis, sim. Mas somos humanos, e há uma beleza nisso. Há uma sabedoria em conhecer nosso lugar. Há uma paz em construir com Deus, não contra Ele. A Torre de Babel não foi um fracasso, foi uma lição. E a pergunta é: você está aprendendo?